E avançamos no Bom Dia Portugal com a rubrica A Última Fronteira. Está connosco Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. E começamos com observações que nos mostram o lado negro dos enxames estelares. Para não variar, mais um grande mistério que aparece no mundo da astronomia. E vamos começar com uma metáfora. Se as galáxias são as grandes cidades, as grandes metrópoles de estrelas que nós conhecemos no universo, nós hoje vamos falar dos bairros muito populosos dessas cidades, dessas metrópoles que são as galáxias. E esses bairros nós, em astronomia, conhecemos como os enxames globulares, ou seja, são conjuntos, são bolhas, digamos assim, contém uma grande concentração de estrelas, milhares, milhões de estrelas, num espaço relativamente curto. E esses enxames globulares são particularmente interessantes porque nós julgávamos, a astronomia conhece uma imensidão desses enxames globulares na nossa Via Láctea e nas galáxias próximas da Via Láctea, e grande parte desses enxames globulares contam-nos que são constituídos por estrelas muito antigas, as estrelas mais antigas das galáxias, as estrelas mais antigas do universo. E, portanto, compreender, fazer a catalogação, a análise desses enxames globulares é, no fundo, fazer também uma história, perceber um bocadinho melhor a evolução do universo e a evolução das próprias galáxias. Ora, e nós já conhecíamos alguma coisa sobre estes enxames globulares, nomeadamente os enxames mais próximos da Via Láctea. Ora, o que fez um conjunto de astrónomos foi olhar para estas bolinhas que correspondem a enxames globulares que residem nesta galáxia. É a gigante mais próxima de nós, mesmo assim está fora do grupo local, do grupo próximo de estrelas, de galáxias, aliás, próximas da Via Láctea, e reside a cerca de 12 milhões de anos-luz. Estamos a ver a galáxia de Centauros A. Ora, o que os astrónomos detectaram numa amostra de cerca de 125 destes aglomerados de estrelas, destes 125 enxames de estrelas, foi que muitos destes aglomerados têm muito mais massa do que aquilo que o brilho delas revela. Ora, isto é particularmente interessante. Porquê? Porque os astrónomos não fazem a mínima ideia. Por que razão é que algum destes enxames tem muito mais massa do que aquilo que deveriam ter, ou pelo menos aquilo que nós conhecemos dos enxames mais próximos de nós. E obviamente que começam a ser apontadas algumas teorias, algumas hipóteses sobre por que razão é que nós temos tanta massa em algumas destas galáxias. E mais interessante ainda é que quanto mais massa são encontrados nestes aglomerados, nestes enxames globulares, é maior também a quantidade dessa massa que está absolutamente escondida. Ou seja, os astrónomos não conseguem identificar onde reside precisamente, ou o que é esta massa extra que nós temos nestes enxames. E algumas das teorias dizem que, será que estes enxames têm buracos negros mais ou menos maciços no seu interior que podem fornecer esta massa extra, ou outro tipo de estrelas mais exóticas que possam fornecer outros valores para a massa que nós não estamos à espera? Ou será que estes enxames globulares estão repletos também daquilo que os astrónomos conhecem como matéria negra e que é um dos maiores constituintes do universo e que, em boa verdade, muitos poucos sabem, ou se calhar ninguém sabe ainda neste momento, o que é que será esta matéria negra. Tudo isto são teorias particularmente interessantes. Se não fosse um pequeno problema, é que nenhuma delas cabe naquilo que nós sabemos do que é que pode estar dentro dos enxames globulares de estrelas. Ou seja, os astrónomos pensam que não devemos ter particularmente um grande número, ou não devemos mesmo encontrar buracos negros nestes enxames globulares. Não é isso que nos contam os enxames que nós conhecemos perto da Via Láctea, e mesmo os da Via Láctea. E também a teoria diz que os enxames globulares não têm propriamente quantidades astronómicas, digamos assim, de matéria negra no seu interior. Portanto, quer uma teoria, quer a outra, neste momento está muito longe daquilo que nós conhecemos nos enxames globulares da nossa Via Láctea e de galáxias próximas. Portanto, o que é que está, qual é a componente, qual é a natureza desta massa extra nestes enxames globulares, nesta gigante elíptica tão distante de nós? A astronomia ainda não sabe. Miguel, e agora navegamos no cosmos com velas. Literalmente.
com velas. E é uma ideia curiosa, uma ideia que nós já ouvimos em registros de, imagina tu, Kepler, Galileu, Da Vinci, Albert Einstein. Todos eles sonharam que, à semelhança do que aconteceu com os descobrimentos no nosso planeta, será que é possível utilizarmos velas cósmicas de grandes dimensões para navegar pelo espaço entre os planetas? Bom, houve um senhor que, em setembro de 1976, este senhor nós estamos a ver à esquerda, chamado Carl Sagan, curiosamente, certamente que os telespectadores de Uma Fronteira bem o reconhecem. Em 1976, em setembro de 76, participou neste programa de Johnny Carson, o Tonight Show, e apresentou precisamente este protótipo, uma ideia que ele estava altamente apaixonado. Estas velas constituídas por um material extremamente fino, e perguntava-se e dizia que, teoricamente, era possível estas velas fornecerem o impulso, a velocidade suficiente para navegar pelos cosmos. Como? Bem, a ideia é particularmente engenhosa, utilizando o Sol. Nós sabemos que o Sol emite partículas energéticas, os fotões, e a ideia por trás desta vela diz-nos mais ou menos o seguinte: por que não aproveitar o embate dos fotões precisamente nestas velas, aquilo que chama em física a transferência de momento, e no fundo isso funcionar como um impulso, como algo que possa acelerar uma qualquer navezinha pela sua estadia e pela sua passagem entre os planetas. É esse o princípio, precisamente aquilo que nós estamos a ver. O Light Solar Sail é um projeto da Sociedade Planetária que, na quarta-feira, por volta das 15h45, vai conhecer o seu primeiro voo de testes. Ora, isto é uma história. Sagan, em 66, apresentou na televisão esta ideia. Ele morre prematuramente em 1996, mas a Sociedade Planetária, a organização que ele fundou, que é a maior do mundo, a maior agência espacial não governamental do mundo, propôs precisamente a construir um light sail, construir precisamente uma sonda que fosse movida através da energia, da radiação solar. O projeto foi para a frente com a ajuda de uns colegas russos que fizeram uma proposta irresistível em 1999. Nós podemos transformar mísseis balísticos intercontinentais para lançar precisamente para o espaço esta pequena sonda que depois vai abrir progressivamente as suas velas solares. A Sociedade Planetária achou muito bem. Em 2001 foi lançado, mas, em boa verdade, aquilo correu muito mal. Houve uma explosão, não foi recuperado nenhum do material, mas a Sociedade Planetária e os seus sócios e os seus patrocinadores não desistiram e em 2005 conseguiram construir uma nova vela solar, um novo dispositivo para testar precisamente esta ideia. Novamente, a experiência correu particularmente mal. Teve apenas 87 segundos de vida, digamos assim, antes de explodir. Bom, eis então que, não desistindo e aproveitando também algumas ideias que foram amadurecendo ao longo destes anos, foi então criado estes 32 metros quadrados de área de um material que, imagine-se, aquilo é um material que tem cerca de 1/4 da espessura de um saco plástico. E, portanto, na quarta-feira terá o seu primeiro teste de voo para que em 2016 possa então ter o teste decisivo, onde será lançado a uma altitude superior a 800 km e vai expandir precisamente as suas velas solares, e aquelas velas solares, se tudo correr bem no próximo ano, esta experiência, conseguirão refletir tanto a luz do Sol que poderão ser visíveis precisamente na superfície da Terra. Só para dar uma pequena ideia sobre qual será a eficiência deste tipo de propulsão, digamos assim, é uma propulsão que começa muito devagar, mas é contínua e pode atingir ao longo do tempo, ao longo de anos, uma velocidade considerável. Só para termos uma pequena ideia, há alguns estudos que dizem que uma vela destas pode chegar a Júpiter em 2 anos e pode chegar a Saturno em pouco mais de 3 anos. Bom, se nos lembrarmos que a sonda Galileu chegou a Júpiter em 6 anos e a Cassini em 7 anos, podemos aqui ter uma pequena ideia do quão útil pode ser esta nova tecnologia. Esperamos para ver. Miguel, agora menos de 1 minuto para destacar as técnicas fotográficas de Miguel Claro. É o trabalho premiado de Miguel Claro, que basicamente fez uma previsão com arte e com fotografia, que
diz-nos o seguinte: nós hoje sabemos que a estrela polar é a estrela que nos aproxima mais do Polo Norte Celeste, é aquela que nos orienta, que nos dá a orientação mais fiel do norte. E o que ele fez foi o seguinte: nós sabemos que a Terra tem um movimento de translação à volta do Sol, demora obviamente um ano, ou de rotação, que demora 24 horas, dá-nos dia e noite, mas há um outro processo, um outro movimento, que é o movimento de precessão, que diz-nos que de 26 mil a 26 mil anos nós temos basicamente uma nova estrela que nos orienta melhor o norte. Daqui a 12 mil anos está Vega. E o que ele fez foi, nós sabemos que hoje todas as estrelas rodam à volta da estrela polar. São estes riscos que nós estamos aqui a ver quando fotografados. Miguel, daqui a 12 mil anos será Vega. Muito bem. E vamos ter a oportunidade depois de envolver este tema no próximo domingo, talvez. Obrigada. Hoje a partir dos estúdios em Castelo Branco. Miguel, até o próximo fim de semana.